Nós vamos iniciar a leitura no capítulo 3, a partir do versículo 20. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher com os pés e os vestidos. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus pôs-o fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomada. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Capítulo 4. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E mirou-se Caim fortemente e descaiu o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado já à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominará. Na nossa avaliação analítica, dos fatos no qual denunciados, nós aprendemos que o capítulo 2 reflete a ignorância acerca da nossa realidade. O capítulo 3 fala do pecado. O pecado original a partir de uma consciência da sua própria nudez. O capítulo 4, no primeiro momento, nos sugere um comportamento diferenciado. Um comportamento onde o casamento já opera frutos. Frutos esses que recebem uma indicativa, Caim e Abel. E a indicativa é de um comportamento visualizado pelo Senhor. Da forma que fizeres, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado já está à porta. Então nós temos que fazer a proposta desse capítulo. O capítulo que fala de oportunidade de relação, né? Então, numa linguagem bem do nosso trabalho, de dominar oportunidade de renovação a partir do verbo ação. Então aqui nós temos assim. Mas antes de adentrarmos o capítulo 4, nós precisamos ainda fazer um fechamento no finalzinho do 3, em alguns elementos que ficaram ainda sem um comentário no princípio. Nós já identificamos Eva como a mãe, Adão como a elemento que nomeia, Eva nomeia. Eva como a mãe. E cada um dos elementos com uma condição. Nessa expressão de Adão e Eva como expressões da própria criatura, nós identificamos a conquista operada, que foi o conhecimento do bem e do mal e a possibilidade de um comportamento novo através do qual o ser poderia se projetar a experiências para as quais não se encontrava preparado. Estendendo o braço para alcançar aquilo que não era
fruto de um piso real. Era como se nós alcançássemos uma realidade sem que obtivéssemos uma construção de piso que nos permitisse estarmos aí, diante do conhecimento da árvore da vida. Então, essa vida eterna, que para nós poderia viver fora do ciclo reencarnatório, talvez. Outras expressões de angelitude, talvez. Então, essa vida eterna seria uma condição totalmente diferente daquela proposta na sequência da lei de evolução. Porque a proposta é: o Senhor Deus, no 23, pois o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Então, se há questão da evolução, a evolução é construída passo a passo. Ela é uma construção do indivíduo com os recursos que lhe são próprios. E qual foi o trabalho direcionado para o homem? O homem, esse homem, dotado de razão e sentimento, esse homem com anseio de evolução, esse homem que tem uma estrutura profunda, que tem uma serpente que impulsiona o caminho numa determinada direção, que nem sempre é aquela que nós já realmente conseguimos elaborar. Esse homem tem uma tarefa definida, lançou fora do jardim do Éden. E aí o processo foi instaurado até que o indivíduo possa sair do Pai, retornar ao Pai, mas lavrando a terra, lavrar a terra. O que é lavrar a terra? O que é lavrar a terra? Preparar a terra. E que terra é essa? De que fora tomado. Então, vejam bem, não é uma terra qualquer, é uma terra que fala da natureza do homem, tá? Não é uma terra exterior, é uma terra que fala da natureza. O indivíduo, na sua natureza, precisa ser trabalhado, precisa ser lavrado. E lavrar a terra seria estruturar uma condição de preparo para que nós pudéssemos fazer aquilo que nós comentamos sempre. Saímos do ciclo reencarnatório, do plano de automatismo, onde a lei de evolução atua de fora para dentro, nos impulsionando, que nós vamos chegar lá, agora é fácil, não tem saída, porque a lei é de evolução, o nosso destino é esse, nós já temos endereço certo, tá? A questão é como nós vamos fazer isso. Então a história passa pela resposta ao mundo. Como? E na história da humanidade, que é a proposta do Velho Testamento, nessa trajetória do ser humano, o que é proposto pelos co-criadores em plano maior, e aqui nós vamos chamar de co-criadores em plano maior, aqueles que gerenciam, senhores do carro, avatares, aí os nomes nós podemos dar os nomes diversos, mas seriam aqueles que estão acompanhando a nossa trajetória, tá? Aqueles que poderiam ser sintetizados e simbolizados na figura de Jesus. Jesus, o Cristo, como roteiro. No roteiro nós temos o como. O roteiro. Aqui no texto, então, roteiro. O roteiro foi dado por ele, sintetizado na passagem. O roteiro é o como. E nesse primeiro movimento, nós temos um como. O como é lavrar a terra. Lavrar a própria natureza, a própria intimidade, porque ela ainda não está em condições de oferecer aquilo que pode. É a nossa natureza, é trabalhar a exteriorização das nossas potencialidades, tá? Trabalhar a manifestação daquilo que nós temos em essência. Esse seria o componente, a terra de que fora tomada. Já no 24,
nós temos um outro componente importantíssimo. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então aqui nós temos recursos que funcionam como limites. Quais são os limites oferecidos pela misericórdia na nossa trajetória evolucional? Querubins e uma espada inflamada. Querubins seriam todos esses elementos, anjos, santos, pessoas que atuam de forma objetiva no nosso dia a dia e de alguma forma nos projetam para uma comunhão com Deus. Podemos associar a todos esses elementos positivos. Todos aqueles querubins seriam esses espíritos inconquistos, aqueles que vão à frente, que estão à frente. Já operaram conquistas que já sabem da trajetória, porque vivem o processo da iluminação. Não são mais elementos que dão notícia da iluminação dos corpos. Eles já estão de posse dessa iluminação. Como um componente de renovação. Que nós temos a oportunidade de participar. Então tem que tratar também os elementos da nossa proteção. Sem dúvida. Podem representar esses elementos que farão parte da nossa condição. E como fruto nós vamos ver personificado em quem? Em quem do nosso fruto. Podemos tratar do grupo. Oi? Podemos tratar do grupo, Não, no Oriente é onde o sol nasce. Mas a gente tem uma foto agora, ainda Mas a gente pode fazer assim, essa condição nossa que fazer assim, né? Mas aí não tem que. Mas o Oriente, a palavra Oriente vem de óleo, que é orientação. Então, o simbolismo, a orientação fala a orientação que a luz nos dá. Então, não vamos lá. Então, nós teríamos de ter um componente iluminativo guiando os nossos passos. Tá? É muito nesse sentido. Nós somos lançados fora do jardim, mas com uma orientação definida. Sem roteiro. Nós não fomos lançados e entregues de qualquer forma. Não. Foi dada em orientação, foram colocados elementos limitadores às nossas expressões, aos nossos desmandos, os desmandos das nossas tendências, da serpente, a partir das propostas que vêm dos componentes superiores, em potencial em nós, os querubins em nós. Porque eu não sei anterior você falar que foi tomar a terra, né? Foi tomar. Não seria uma coisa, uma necessidade de poder essa orientação. Como assim? Você está ouvindo a pergunta dela? Você pode ouvir na calça. A terra foi tomar como decisão anterior. Quer dizer, se for tomar, não tinha e não tem mais. Não. É de que for tomado e de que for tirado. Porque o homem nasceu do quê? Foi do pó? Aquele que olha lá, foi do pó da terra? Então é do pó da terra. Então quando é dito da terra, é dito assim, da natureza, quer dizer, da carne. Então, quer dizer, quando você se posiciona na origem, qual que é a sua origem? Qual que é a sua definição? Então, no pó da terra que foi tirada, falamos muito mais da condição essencial. Porque se a gente for trabalhar, foi da terra que foi tirada. Não foi da terra. A terra não é a terra física, né? É uma outra expressão muito diferente. Porque nós nascemos do Pai. E retornaremos ao Pai. No entanto, na elaboração da nossa trajetória, os elementos que funcionam como peso, Não nada para lembrar aquela terra que a gente construiu de café da religião. pois é, mas é isso mesmo, tá? Aí, a terra que nós perdemos de capela foi nesse momento aqui, fora do jardim do Éden. Fora do jardim do Éden, que é fora de capela, ou de qualquer outro planeta.
num planeta de um piso já estruturado, onde as regras haviam sido definidas. E poderiam ser outras, muito diferentes, não comer daquele fruto. Podia ter sido outra ordem, vamos colocar, outra lei, que definisse a vivência naquele piso, naquele planeta. Mas a questão é não atender o comando, não atender a orientação, a desobediência à lei como componente que faz com que o elemento entre em queda. E a queda aqui, para nós, ela não é uma expressão de perda dos potenciais. Pode sim ser um momento de transformamento das manifestações dos potenciais. Sim. No livro, acho que é no livro de Anjo Capel mesmo, que eles têm um momento lá, que fala que eles se sentem como se fossem pessoas com pés atolados na lama. Eles falam que eles falam poéticos, já atolados na lama, então o cérebro difícil, mas sem possibilidade de manifestação. Foi isso que aconteceu. Eles não deixaram de ser o que eles eram. Como a serpente de uma encarna, ela não deixa de ter todo aquele potencial, porque ela já é consciente do período especial à China. Mas ela também cai no processo reencarnatório. E ela cai no processo reencarnatório nesse momento. E conheceu, interessante, né? Como que começa o capítulo 4. E conheceu. Não foi o movimento e conhecendo o bem e o mal. E aqui conheceu. Aqui tem a conotação sexual, do relacionamento sexual, mas antes de tudo tem o sentido do conhecimento. Conheceu dentro de uma linha já fora dos padrões da ignorância. O conhecimento é claro. Então não houve uma queda no retrogrador. Transformou as expressões com um objetivo. O personagem seja ele. A espada inflamada. A espada inflamada é esse elemento da queda. Que faz o seguinte, ó, para testar, o campo de ação é só isso. Não vai dar para usar isso, não. E é uma espada inflamada. Porque se passar, o que vai acontecer? A gente imagina que vai queimar, né? Então a dor será ativada como um elemento e impeta um adentrar num espaço que ainda não é próximo. Mas o objetivo, como nós vimos, não é sentido, né? O objetivo é educativo. Educativo, porque nós temos essa tendência a levar as questões que nos acontecem muito no sentido positivo, né? Eu estou espiando, eu estou isso, eu estou aquilo. E muito mais do que isso, a proposta é uma proposta educacional, provacional, para que, no outro contexto, o elemento opere, lavrando a terra, tá? Que é para lavrar a terra, no campo da ação. Não é para o homem ficar inativo. O homem precisa atuar, ele precisa operar dentro daquela linha proposta. E vamos trabalhar a sua natureza, vamos trabalhar a sua essencialidade. Preparar a terra com objetivo, porque a gente não tem um objetivo para preparar a terra, né? Estou preparando a terra para quê? Para plantar o quê? Plantar semente. Eu vou querer plantar o quê? Morango, né? O que eu quero plantar? Então, se nós estamos falando da condição humana, foi a nossa prece hoje. Nós estamos em busca de valores transcendentes, valores espirituais, que nos projetem a essa renovação, permitindo a nossa iluminação íntima. Quais seriam esses componentes? Que sementeira eu opto por fazer? E aí, nós voltamos lá atrás. Nós voltamos lá atrás, ainda no capítulo 3. E nós recebemos vestes. Vestes que foram das peles, não todas? Vestes. E que ali naquele momento nós entendemos que as vestes, a pele, ou essa segunda pele, né? Essa segunda pele que nos foi oferecida, representa a tônica. A tônica. A nossa índole, tá?
a nossa aura, o nosso perispírito. Essa segunda pele seria a expressão daquilo que nos foi ofertado como um revestimento, permitindo um posicionamento na vida que nos permitisse o quê? Um trânsito livre, mas ao mesmo tempo uma identificação. Tá? Nessa segunda pele nós estamos resguardados, mas ao mesmo tempo nós estamos expostos. As duas histórias, né? As duas pontas, as duas vertentes. Estamos protegidos, mas estamos expostos, porque através dela nós somos identificados. Onde? Hoje você está comidinha? Isso. No tchau. Isso. Isso. Exatamente, no sangue do Cordeiro. Exatamente. E alvejá-lo no sangue do Cordeiro, né? No sangue do Cordeiro. Bom, quando você traz esse exemplo, essa correlação, Beth, naturalmente nós fazemos uma outra correlação, porque o estudo tem que ser feito dessa forma. Porque Jesus retoma muito aquilo que foi ensinado e nos traz de uma didática espetacular. Nessa mesma passagem no Festim das Bodas, o que acontece lá? Acontece que foram convidados todos, não foram? Todos, bloqueados, aqueles que estavam nos lugares mais distantes. E aí chegam lá, que o dono da festa vira para ele e fala assim: como entraste aqui sem a veste oficial? Não é isso? Como entraste aqui sem a veste oficial? Você não mandou convidar qualquer um, gente? Não parece estranho isso? Dá uma ideia, você não precisa lá, sabe? Convida depois vai questionar? Não é estranho? Quando a gente estuda a passagem abre espaço a uma reflexão interessantíssima do ponto de vista sociológico. Qual seria o comportamento? O comportamento daquele que foi convidado. Oi? Então, quer dizer, todo mundo é convidado. Todo mundo. Mas tinha um lugar de entrada, não tinha? E o que ele tinha que fazer? Tomar banho e vestir a túnica que eles recebiam, não era? Então, quer dizer, o convidado, ele não é só convidado de pronto, não. Ele é convidado, mas ele precisa se ajustar às circunstâncias do ambiente, se comportar de acordo com a proposta do ambiente. Então, ele deveria, uma vez aceito o convite, definir o seguinte: eu aceitei o convite e vou trabalhar dentro daquilo que foi proposto. Então, ele deveria ter passado pelo banho, ter recebido a túnica, vestido a túnica e se comportado. Mas a ideia, quando Jesus conta essa história, é que nós muitas vezes queremos entradas alternativas, né? Mas não preocupa que você deveria conhecer essas regras? Mas é que ela não sabia a regra? A serpente não sabia a regra? Como nós sabemos? A regra nós sabemos que é a ordem, que está inscrita na nossa intimidade, na lei. Mas aí que vem a história. A nossa tendência é estender o braço, você vai pegar. Achar que pode, porque eu acho que foi. Não é nem achar que pode. Achar que vai passar batido. Né? A história é essa, né? Achar que vai passar batido. Que ninguém vai ver. Que ninguém vai ver. Né? É um pouquinho diferente. Então ele foi lá todo sujo, imundo, né? E estava lá, no banquete. Só que tem que a veste vem tônica. E por mais que a pessoa pense que ela vai enganar, ela não engana, tá? Porque é aquela história, pede espírito. Então, eu quando desencarnar, eu quero voltar para aquilo. Que ótimo. Continua querendo, né? Continua querendo. E lá na terra, muito objetivo. Continua querendo. Excelente o seu querido. Um querer digno, né? Mas, vai ter que lá na terra.
Porque não adianta só esse movimento de querer. Nós teremos de operar nesse sentido. Porque o que acontece é que tem a questão do tal do peso específico, que é lei mesmo. Tem um tanto de lei que é lei física. O peso específico não deixa ser lei. Não deixa. E tem peso específico. Então nós vamos ter um espírito que é nosso. Acabou a própria identidade. Acabou. Então quer dizer, e é veste, é pele animal ainda. É dentro. Tá? É dentro. Não dá para fazer de conta que já é anjo, porque não é. É nesse sentido, né? Então, a queda é essa, esse reposicionamento de piso. O piso daquele jardim do Éden já não sustentava a presença de um sacrifício dentro daquela ordem. Por isso, o deslocamento para um outro ambiente. E um ambiente onde as leis não eram só verbalizadas na consciência. E que você fala assim, não, eu sei, isso não é. Não é isso. Nós temos de utilizar recursos mais ostensivos. Alguém pode falar, mas ostensivos para definir o limite. O limite de vida, né? O limite de ação das pessoas. E nós vamos trabalhando nesse como, qual a nossa administração, né? Porque a gente precisa, como que nós vamos administrar isso? Nós vamos administrar essa proposta de piso novo de que forma? Na rebeldia? Nós temos o caminho daqueles que insistem em cultivar os mesmos valores e ficar na mesma, sem querer obedecer. Fazendo a sua moda. Vou fazer a minha moda. Só que mesmo fazendo a sua moda, no tempo, insistindo, resistindo, e a palavra é resistir, né? Vai resistindo, até que não tem mais como. Já está muito bom. Já está muito bom. Oi. Você está, a seria esse limite com a reação, né? O Evangelho de Mateus, capítulo 10, 34, fala que não veio para limpar a terra e sim a espada. Seria esse limite de ação, oração, não ação de mas eu tenho que fazer com o próprio. Exatamente. Seria essa espada. Exatamente. Essa espada é o nosso ponto. E a espada seria para ele. E qual que foi a espada que ele trouxe? Qual que é a síntese da proposta dele como espada? O Evangelho, tá? O Evangelho que é a boa nova, não é? A boa nova. Então essa boa notícia que ele trouxe, essa boa nova, seria a espada e que define lei, de causa e efeito. Nós entendemos a lei de causa e efeito de uma forma muito negativa e positiva. Tá certo? Nós temos essa tendência. Como se a lei de causa e efeito fosse aquele esgoto violento. Então o que a lei de causa e efeito faz, na verdade? Ela te responsabiliza. Né? Que ela faz isso, ela te responsabiliza. Ela te tira daquela posição de vítima, de elemento apenas um receptador, né? E te coloca na posição de sujeito. Porque o que ela faz? A sementeira é livre e a colheita é obrigatória. Então nós vamos lavrar a terra, definindo se vamos semear nessa terra, mas tendo uma carência. É isso que a espada fala. Porque se você tiver plantado, vai voltar. É devolução. É porque eu estava realmente compreendendo a espada, que você está até começando a falar, como um elemento detonador. Detonador? Sim. Detonador? Não deixa de ser. Tá? Porque os elementos, eles não têm uma ação fixada. Depende do ângulo. Num aspecto, é um elemento limitador. Num aspecto. Mas, de um outro lado, ela pode ser um elemento que, uma vez impedindo determinadas manifestações, ela te projeta para determinados componentes. Então ela retorna, sem dúvida, a sua evolução.
porque há um desencadear de sementeira, colheita, sementeira, colheita. E é a partir dela. Mas o que eu queria que você falar é a palavra-chave, a palavra que sintetiza toda a proposta do Cristo, que seria amor, né? Porque ele definiu a misericórdia, né? Ele definiu que essa espada não era mais aquela guerra, mas aquele embate constante, difícil, aquela guerra interna, aquele conflito que nós comentamos no plano da culpa na semana passada. Quando Jesus fala do amor ao próximo como a si mesmo, ele define que se a gente não chegar à aceitação em relação a nós mesmos, como nós nos agradamos? Como? Fica difícil, não fica? Quando a frase é muito, você coloca a mão numa situação, RE é igual, FO. Como é que é? RE é igual, FO. Exatamente isso mesmo que nós temos. Resistência espiritual é igual. Fé, otimismo, trabalho e oração. Que é o que nós precisamos ter, e nós vamos alavancar esse ponto aí na execução, a operação da nossa atividade. Fé, otimismo, trabalho e oração. Fé, otimismo, trabalho e oração. Então fica aí para nós a proposta de como o desdobramento prático de como lavrar a terra, não é lavrar um preparo qualquer, mas nós temos de estar emoldurados de uma série de elementos fundamentais que assegurem a nossa estrutura íntima. Porque se não estiver estruturado uma condição íntima, nós não somos aprendidos da mensagem de Jesus. Primeiro de Deus, depois de falar. Quando ele fala desse lado, você falou essa história como a questão da palavra de Deus, aí quando foi botar a orelha de soldado com a espada, realmente continua engraçado, né? E quando na verdade ele está usando como muito defesa. Aí ele fala que quem olha, quem está com a espada, mostra a espada, né? Afirma claramente e retoma um conhecimento que era da raiz de Pedro. Ele conhecia muito bem a religião. Ele é egresso de um movimento ali, daquele Deus juiz. Então você vai dizer, segundo os seus padrões de tendências que vem de baixo, como é que você vai falar com ele? Todo o trabalho era no sentido de educar as tendências, os impulsos, para que a ação fosse manifestada através do influxo das propostas superiores. E entendendo essa lei de causa e efeito de uma forma diferente. Porque ela pode ser esse instrumento do escândalo, a todo instante, se nada não evoluir. Porque o que acontece com o instrumento do escândalo? Ele cria obstáculos? Cria. Perturba a vida dos outros? Perturba. Quando a gente estuda a Paixão de Cristo, um livro que eu estou lendo agora, lá a apresentação do quadro da Paixão é definida como uma articulação das sombras, tá? Daqueles que não davam conta de dizer a proposta do como de Jesus, dessa espada diferente. Então foi uma ação do plano invisível, então, da serpente. Uma ação da serpente que sintonizou com o plano da ilusão das autoridades transitórias da época, né? Então sintonizou com a Eva, tá? E eles optaram por comer o fruto. E fizeram juntos. O quê? O sacrifício. O sacrifício da proposta nova. Só que houve o sacrifício da proposta nova. Mas é o objetivo da vida. É o objetivo da vida do Cristo. O objetivo do nascimento que nós comentamos na semana passada não é simplesmente nascer no nome de Jesus.
O objetivo da vida era morrer na cruz. O objetivo da presença do Cristo era o testemunho final. E o testemunho final, quando ele faz aquela afirmativa que é a libertadora de todas. Qual que é? Qual foi? O perdão, né? Então, o perdão. Então, se Jesus fala do amor, ele fala que o caminho desse amor é perdão. E o perdão para quem? Para todos. Para a serpente, para Adão, para Eva e a todos os correlatos. Né? Né? Sabe o Tivete que pode falar? Meu, gente, a ideia aqui do sentido da vida, né? O sentido da vida traz esse testemunho final para que, através que a cruz não deixa de ser uma espada, né? Ainda tem mais essa. Olha, tá vendo como a gente vai mencionando? Porque tem que a cruz. Ok. É uma espada encravada no chão, gente. Né? O plano da ilusão, o plano da ilusão ali, quando você vira a espada para baixo, é porque a gente mergulha no que a gente achava que a gente era lá atrás. Que olha lá para você. Isso! Sem dúvida, quando você mergulha naquilo que era lá atrás, e pior que isso, e vive naquilo que era lá atrás. Então, quando a serpente virou o dragão lá na frente, porque ela insistiu. tá. Ela reciclou. Ela não optou pela oportunidade de renovação, tá? Que é o meia-meia, né? O anjo do Apocalipse era o ataque errado. Mas eu só não gente? Depois você me volta, então, para falar. Mas ninguém estava repetindo, porque trouxe uma questão da sementeira, da parábola do semeador aí na terra do coração. Sem dúvida. Foi assim que está o trabalho de Jesus através do amor. Então a gente estava imaginando, porque a base do amor tem que ser a disciplina. E a disciplina ela vai interiorizar a espontaneidade com a qual nós estamos trabalhando. Vai chegar a porque se não houver a disciplina e a espontaneidade do como fazer, é uma questão que a gente vem aí há tantos anos nos questionando. Exatamente. Como fazer? A pessoa não estuda, lê, fala, etc. Sem dúvida. O como fazer. E lembrando que a trajetória é essa, né? Que a disciplina antecede a espontaneidade. Então, nós fazemos o trabalho, no primeiro momento, uma ação de sobrevivência, que nós precisamos, sem o trabalho, nós não temos os alimentos, as necessidades básicas correspondidas, né? Não teria. Mas, a partir de um grau de consciência, tá? Um grau de consciência, nós deixamos de ver o trabalho, ou seja, o fazer, como um trabalho por ação de transformação externa, tá? Para mudar veste, mas operamos esse trabalho, renovação, ação, que é serviço. Quando nós estamos no trabalho serviço, nós já qualificamos a nossa ação num ponto totalmente diferenciado. Tá bom? Dentro desse contexto, só para me deixar aqui, eu, quando eu venho no certo jeito, o dirigente aí na frente fala, esse sinal da cruz virou puramente simbólico. Porque é a razão, o sentimento do trabalho. Sem dúvida. Exatamente. Mas onde? Na terra. Você tem que lavar a terra. Tá? A fixação na terra é que define o físico, tá? Por isso que eu coloquei como verde, né? Tinha que colocar a terra. Porque nós estamos na terra. Só um motivo que primeiro aqui. Quem pode falar? Era Beth, né? É Beth, depois a Beth, a Ellen, depois o senhor, tá bom? Diga, Beth. Eu tinha trabalhado na questão de pais,
Não seria Jesus falando para o Deus interno dele, Pai, porque eu não consigo, pessoalmente, de certa maneira, a gente pedindo a Deus que perdoasse. Mas esse Deus está no drama. Ele está difícil a pessoa. Então, eu fico a dizer que não é Jesus falando para o Deus interno dele, a perdoar aqueles que estavam equivocados. Porque se meu Pai para perdoar, nós é que temos que perdoar aqueles que estão sendo de maneira equivocada. Gente, essa colocação da Beth abre espaço a semanas de estudo. As semanas de estudo sobre perdão. Nós poderíamos perceber o perdão do homem, tá? O homem estava trajado ali? Estava trajado? Totalmente trajado. Totalmente. E era inocente? Era? Inocente? Era. Quem garante? Jesus? Era inocente. O homem era inocente. Ele não estava contra César, ele não era anarquista, o homem. Ele é tanto que não tem nada contra esse homem, gente. O que é isso? O homem era inocente. Estou falando do homem. Por isso eu falei, semanas de estudo. Tá? Semanas de estudo, que nós vamos falar em 3 minutos aqui, né, Beth? 3 minutinhos. Então, quer dizer, o homem era inocente e estava trajado. Uma justiça e uma avaliação parcial, servindo os interesses da época. E era interesses do quê? Sintonia com sombras, igual nós falamos. Então, péssimo, foi horrível. Tanto que, na situação, Cláudio teve um sonho e fala que não entre na história desse justo. Quer dizer, teve até a ação e uma definição, uma interferência do alto para definir, isso aí é fria, viu? É justo. Então, o homem foi ultrajado. Então, dentro da humanidade, manifesta que na cruz, ali nós temos um exemplo de como a multidão conduz. A multidão conduz desse jeito. Na hora da verdade do testemunho, a multidão vai fazer isso com a gente. Tá? E aí quem vai ficar aos pés da cruz? A mãe, Maria, sua mãe tradicional de mãe Maria de Cá, João, o amigo amado, e algumas mulheres piedosas. Acabou. Então, quer dizer, o homem tinha muito a quem perdoar para Beth. Porque ele tinha curado quanto? Muito. Ele tinha esclarecido a quanto? Ele tinha um colegiado que trabalhava num plano de formação de aprendizes. Tinha um grupo que era mais do que aprendizes, que já estavam preparados para o apostolado. Cadê essas coisas todas, Senhor? Então, o homem ultrajado, ele tinha muito a perdoar. O homem. Tá bom? Aceita? Então, quer dizer, aí nós falaríamos do perdão do homem. Porque se essa instância nossa não der conta de perdoar, a negação, a fragilidade, tá? Todos os elementos da humanidade, daqueles com os quais nós convivemos, nós agarramos na lei de todo jeito. A traição, realmente. A traição. O não entendimento de nada, eu falei, gente, mas eu fiquei pelejando para ensinar para esse povo, tudo que eu falei, eles entenderam errado. Isso também tinha que ser perdoado. Então são muitos elementos que o homem, Jesus, tinha a perdoar. De serviço e trajetória sistemática. Para todos nós, como exemplificação. Então nós podemos analisar a história de Jesus só do ponto de vista do homem. Só do ponto de vista do homem já dá muito o que fazer.
Agora, se nós sairmos desse padrão da história de Jesus ali, sacrificado na cruz, e aí trabalharmos para além, porque ele não via apenas os homens, essa turma. Então ele tinha um olhar para além. Aí nós saímos de Jesus o homem para falarmos de Jesus o Cristo. Jesus o Cristo identificava todas as resistências. Aqui não é resistência espiritual no sentido positivo, né? Mas é resistência à evolução e à mudança. Tá? Todas as resistências dali que estavam por detrás, que era o pano de fundo. Tá? Era o pano de fundo. O pano de fundo da história. Multidão que era simples, instrumento do pano de fundo. Vozes que falavam, mas que falavam, e aqui é no livro. Vocês lembram lá no Memória Suicida? O que o Camilo fala? Você lembra? O Camilo falava que ele era um daqueles da multidão. Estava jogando pedra no Jesus. E ele estava lá, e por quê? Qual era o móvel da alma dele? Despeito, inveja. Inveja, pobreza de espírito, de pobreza material. De espírito, era pobreza total. Pobreza total. E ela seria cegueira depois, né, gente? Manifesta, né? Ficou certo, né? Ele não deu conta e suicidou, né? Não foi isso? Porque a cegueira espiritual de trás, ela acabou sendo desgranada no físico. Tem jeito. Só um foi rápido, né? 3 dias bastou, né? E aí tirou a discussão e estava tudo certo, né? Porque mas porque nós temos que olhar a trajetória de cada qual e como as pessoas se enganam. Paulo enganou dentro de uma proposta de coerência com aquilo que ele acreditava. O outro não, era na resistência da inveja, da rebeldia, e não abraçar a renovação. Aí fica naquela, sabe? Não, tem que, esse negócio é não. Na ruindade, vamos falar assim, né? Naquela ruindade, naquela crueldade do indivíduo, da nossa sombra, tá? Da nossa sombra. Que rola sendo do nosso interior, que quer que for pior, estiver melhor. Não está bom para mim, então que não fique bom para ninguém. Não fique bom para ninguém. Olha só, nivelar por baixo, né? Então nivelar por baixo. Então não está bom para mim, então o ideal é que fique péssimo para todos. A minha felicidade é essa. Tá? Quando Jesus finalizava uma outra possibilidade de vida. Nem sei o que eu falo dele, ele me deu aí, né, gente? Então, Beth, agora é você. Ô, Lenir, é porque quando a gente pega essa espada e vai pra guerra, a ponta dela tá pra frente, né? Pra cima. Você levanta a espada e vai pra guerra. Mas pra lavar essa terra, quando ela a ponta vira, a gente busca um mergulho profundo de conhecer a ti mesmo. Porque não tem como lavrar a terra interior sem conhecer realmente o que você foi, o que você é hoje. Para decidir que novo piso, que nova estrutura você vai querer levar. E eu fiquei lembrando aqui, estava até mostrando por lá no capítulo 12 do Apocalipse, no versículo 9, quando o dragão é precipitado e os seus anjos. Aqui, a serpente, nessa página de ilusão que a gente trabalhou ainda há pouco dela, ela virou um dragão. Quer dizer, foi tão astuta e ela criou até anjo e provavelmente deu vidas a ele. Porque para nós hoje, conhecer a si mesmo e descobrir que tipo de ilusão que nós estamos presos e o que estamos construindo para nós, porque olha só, ela foi precipitada, o dragão precipitou com os anjos, mas aqui, junto com essa espada, tem os querubins, que para nós é a espiritualidade, eu vejo assim, que está aqui nos protegendo. Só um detalhe aí no entendimento do comentário que ela trouxe. A gente ter cuidado com a expressão dar vida, né? Quem dá vida é Deus. Nós podemos alimentar ou não a vida, tá? Então, quando a serpente transforma a sua expressão
né, de uma condição linear ali, né? Rasteira, e o dragão que pode ter até água para voar, né? Então nós modificamos a partir não da vida dada ao dragão, mas da alimentação dada às nossas expressões mais profundas, de tal forma que elas se transformam. E nós estudamos isso, como nós podemos optar por transformação de manifestação, de imagem, tá? É isso que a gente fala, pessoas. Transformação. Mas lembrando que vida só faz. Aqui é uma coisa assim, que quando fala em guerra, a palavra de Deus, nosso interior. Agora, nós temos a nossa mente no ataque, consciente e subconsciente. Objetivo e subjetivo. A subjetiva deve ser subjetiva que nós temos de nós, que ela consegue gerar o bom e o mal. Então, de nosso pensamento, que é o consciente, que é o capitão que comanda o subconsciente, se nós mandarmos pelo nosso interior, a nossa alma, o nosso coração, que estamos falando, as coisas boas, só coisas boas, as coisas ruins vai dissipando automaticamente. É como se fosse um balde cheio de água suja. Na proporção que nós estiver colocando água limpa, vai dissipando as coisas malas. Vai diluindo, né? Vai diluindo. Então isso fica semelhante com nós. É isso mesmo. É o trabalho da nossa natureza. Gente, tá bom então esse capítulo 3? Tá. Deve passar para cá? Não. Pode falar aí. E aí nós vamos no caso. Eu posso pensar que essa discussão dos antigos é uma discussão de nós mesmos, uma discussão é uma opção, né? Nós nos convidamos a nos retirar. É uma opção por um endereço novo. Nós nos destruímos, nós fazemos movimentos que são respondidos, né? Movimentos que são respondidos ou correspondidos pela vida. Posso? Aquele comentário sobre a inocência de Jesus que eu perguntei se era. Eu não queria polemizar não, porque não é esse o objetivo. Uma vez o Senhor nós deixou escapar aqui que um dia nós iríamos entender por que Jesus subiu no Gólgota. E eu já tinha isso na caramiola, porque Emmanuel sempre fala que Jesus é inocente, é justo, é isso, é aquilo. Eu nunca assimilei muito bem essa ideia de Jesus ter passado por tudo que passou sem nenhum objetivo para ele, que era só para nós. Eu até aceito, que é por amor, por desprendimento, etc, etc. Agora, os etc, eu acho que eu vou entender só bem na frente. Então, não quero incomodar com isso, não. É só para explicar por que eu falei aquela hora. Mas a divisão do homem de Cristo ajuda muito para a gente compreender por parte. Então, quando nós falamos que seria um fenômeno de tudo voltando... vamos bem lá para frente. Não, mas só definindo por que seria um fenômeno de tudo. Então, ele respondia para o homem. Para o homem, para nós, vai ser tá bom que, quer dizer, tinha que perdoar e ele disse assim, gente, na hora que te traírem, na hora que te negarem, na hora que te deixarem com fome, na hora que você desviar e te derem outras coisas, na hora que você estiver precisando de apoio, eles vão te dar o que? Vão te crucificar, vão te lançar, vão fazer esses elementos todos. No momento da sua maior felicidade, teve momento de maior fragilidade que esse? Não teve momento de maior fragilidade no Cristo do que esse. Era um momento ali, o clima. Então, para esse espírito, já pensou se fosse um nós lá? Deixa eu repetir para nós que chamar os exércitos de Goiânia, não.
A nossa está filmando quem fez, construiu essa terra aqui, vocês veem como que vocês estão mexendo. Nós corremos risco de fazer desse jeito, gente, eu preciso dessa terra, que você está nessa bobagem toda, vai todo mundo ficar na lista, e ainda podia falar isso, todo mundo vai ficar na linha e pronto. A nossa espada é essa, tá? Da nossa natureza. Então, o testemunho para o Cristo era o testemunho do amor. Tá? Então, por isso que tem que ter um perdão. E no perdão, para quem o povo via e para quem só ele via. Porque ele tinha gente, só ele via. Só ele que via. Ele estava vendo a forma toda lá, ó. Achando uma graça, né? Não quis, né, ficar com a gente. Ainda desenhando, né? Se os homens estavam fazendo daquela forma, qual que terá sido, que a gente imagina, qual que terá sido a influência da sombra, ostensivamente, na sensibilidade pura dele? Não dá nem para imaginar. Não dá para imaginar, não. A bobajada que ele deve ter escutado, né? Deve ter escutado muita coisa complicada. E ficar ali, né? E cumprir aquilo que era o objetivo da vida dele. Aí nós saímos do perdão do homem para o perdão do espírito governador espiritual da terra. Olha pra você ver, é muito violento. Então isso é o seguinte, se ele desse uma município disso, aí o negócio complicado para ele. Ali não era expiação, ali era prova para ele. Tá? Porque ele entende, ele estava espiando. Não, ali era prova dele. Olha, eu sou espírito burro, gente. Mas eu sou espírito comigo. Provou que é. Eu entendo assim. Até o planeta é isso. Então é prova, foi a prova dele. Então ele dizia, ó, garantiu, meu nível é esse mesmo. Confirmou. Tá feio. Tá? Tudo bem. Então, gente, é muito bonito mesmo o trabalho do perdão aí nas suas várias frentes. E algumas pessoas que estudam falam que Jesus também estava em iniciação, tá? Então, iniciação de que planta ele não sabe. Iniciação. Mas para você ser iniciado, tem que ser provado? Tem que ser provado. Tem que passar pela prova. Então, a prova dele, e não a expiação, a prova dele era aquela. Nosso querido Balde fala da saída do antissistema e etc. Deixa assim. Exatamente. Cheio de temas que a gente vai entender daqui a um tempo, não é mesmo? Então, por aí. Então, a história do perdão é muito ampla. Mas quem que é o maior beneficiário do perdão? O perdoador. O perdoador. Adorei o perdoador. Perdoante. O perdoante. Né, Felipe? Você falou. Então, gente, quem perdoa, né? Quem perdoa? Porque quem ama governa a vida, não é? Quem ama governa a vida. Então, quer dizer, o perdão é para o indivíduo. E Jesus finalizou isso. Se não tivesse perdoado, ele não teria passado na prova dele. Tá bom? Porque a gente sempre coloca as experiências difíceis como sendo expiações, mas na verdade é como nós passamos por elas, é tudo assim que prova a nossa real condição. Quando você apela, quando você não tem equilíbrio, quando você reage de uma forma que retrata todos os seus elementos que foram semeados e que continuam sendo nutridos na nossa intimidade de prepotência. Jesus, gente, já pensou? Tinha prepotência? Gente, zero, né? Então por aí vai. Freitas? O Freitas levantou primeiro, que tá bem. Eu acho que existe um patamar, além de perdão, que a não ofensa. Nós precisamos trabalhar de tal forma que nós nos consigamos sentirmos invulneráveis, não atacados, não agredidos,
Porque eu acho que é aí que Jesus está. Se ele não fez o pedido, ele foi perdoado. Então, eu acho que essa é a grande proposta nossa. Não fazer sofrer, pessoal, etc. Se eu estiver preparado, não é sobre isso. Eu não estou alfinetada com uma agressão. Mas se eu não estiver preparado, aí eu tenho que receber aquele prato e remoer aquilo e tal, para daqui a algum tempo eu perdoar o que e gente, a proposta evolucional é essa. Mas para aqueles que ainda não se encontram nessa faixa de conquista, tá? A autoaceitação é um componente fundamental. Tá? Então, perdoar continua sendo o caminho. Tá? Porque nós ainda, na grande maioria, ainda temos muito de melindre, né? Nós ainda temos muita sensibilidade. E como nós ainda estamos saindo de nós mesmos, do egoísmo, tá? Do egoísmo. O melindre acaba sendo uma forma de sentir e perceber o outro. Tá certo? Na parábola das boas fala para convidar nas saídas, seria esse momento que nós estamos saindo, né? Então, é mais ou menos esse movimento. Então, a autoaceitação em termos de ainda tem medo mesmo, eu fico ofendido mesmo, mas, porque senão a gente vai querer estender o braço, mas ele não dá conta. O que você falou, Pedro, é perfeito. Mas é muito importante a aceitação do piso onde nós nos encontramos. Tá? Porque nós sabemos onde queremos chegar. Mas para chegar lá na montanha, lá em cima da montanha, ainda tem um caminho grande de ascensão, tá? E que é passo a passo e recebendo elementos. Se é feio, se é baixo, se fala mal, se está achando que pode, não pode nada. Então nós vamos ser cutucados por esses elementos. E vamos, com certeza, nos sentir agredidos em algum momento, ofendidos em algum momento. Então lembrar que o perdão é a saída. Diga, Beth. Nós temos tentado, lembrando da palavra, aprender isso é muito, né? Mas quando eu pessoalmente tento lembrar disso mesmo, né? Mas na hora da manifestação da unidade, aí eu vejo porque para mim a manifestação aqui como Jesus é uma manifestação que deu tanto alegre, otimista e verdadeira, e não uma manifestação hipócrita, né? Essa palavra de Jesus tem sido realmente um desafio para mim. Ô Beth, você aceitaria a correlação resignação que está no Evangelho segundo o Espiritismo com sentimento do coração? Resignação com sentimento do coração. Obediência com sentimento da razão. Então, a humildade que ele propõe, a mansuetude, seria esse consentimento do coração frente às experiências da vida. Eu estou resignado que o meu coração aceita que vocês optaram por Barrabás. É a resignação do coração aceita. Aceita que você opte por viver ainda no plano das ilusões. Mas mesmo assim, eu aceito e perdoo. Deixa cada um no tempo que é próprio. Porque o ensino do amor não é com violência. Não dá para ser com violência. Tem que respeitar o tempo de cada qual. Então, você forçar a barra para que a pessoa viva segundo aquilo que você gostaria, que você acha que é um espetacular, o que há de melhor. Essa pessoa não é. Não vira lei. Essa pessoa não é, essa pessoa é um martírio. Nossa, eu adoro um caldo verde. A pessoa gosta de feijoada. Não dá, não é mesmo? Só para aproveitar o que o Freitas falou, na minha ótica, todo mundo que
dedica à evangelização não pode ficar calado. Evangelizar é falar. Né? Eu não conheço nenhum que chega aqui, vamos evangelizar, fica calado. E Jesus foi quem? O evangelizador foi diferente, ele trouxe. Então naquela hora, ele não tinha que perdoar, não, porque aquilo não o ofendeu, mas ele tinha que lançar a ideia do perdão no momento da vida. Tanto que marcou tanto, né? Que na hora que ele estava para desencarnar, lançou um perdão que chegou, marcou, foi marcante, né? Então as filhas daquela hora, daquela fala dele ali, como evangelizador, não podia faltar. Aí ele precisava falar. Mas nós precisávamos ouvir. Isso é grande diferença. Ou mais ainda, a nossa culpa era tão grande diante da nossa ação que nós demandávamos ser perdoados. Olha só, semana, gente, desculpa. Eu falo do homem, falando do Cristo, e não dele, mas de nós, aqueles que fomos salvos. Nós caímos do perdão dele. Agora, ele já perdoou. O nosso próximo passo é o auto-perdão. O auto-perdão. Então, quer dizer, ele já perdoou, nós precisamos ser perdoados e ele ensinou, né? Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Ele falou a quem? Não. A quem? Quem que nos ofendeu? Diz o seu nome que só nós podemos nos ofender. Exatamente. Então, se nós somos os elementos que operamos dinamicamente na ofensa, só nós poderemos trabalhar o auto-perdão. Então, ele nos inventou, ó gente, comigo vocês não tem culpa não, tá? Tá tudo limpo. Foi isso que ele disse. Então, quer dizer, se sentiu, sabia que nós precisávamos. É aquele que quando ninguém chega pra gente, faz uma bobagem pra gente, fala assim, desculpa, e fica cadeirando. Aí fala, olha pra mim, não fica assim, quando pisa na bola pra gente. Olha pra mim, você não está comigo? Está conferindo se está de mal ou se está, não é? O que é isso? Então, aí quando você fala, sai, você dá um beijo, aí você fala, brincar, né? E assim, é mais ou menos o que Jesus fez com a gente. Tá? Beca falou, agora é Eliana. Eu vou voltar um pouquinho lá na questão da espada e esquilo, que foi trazido hoje. Exatamente colocar coisa que você acabou de falar, que foi tudo coerente. Quando o esquilo tirou a espada e cortou a orelha, ele já tinha sido escolhido como a pedra fundamental. Não é pedra e não né? Eles ficariam livres. Então, Pedro teria que receber diretamente o exemplo da capacidade de se auto-perdoar. Que foi quando Jesus dá a certeza, olha, não fica, porque a gente está querendo defender o Cristo e a gente tem que se defender. Então, Jesus mostrou para ele mais importante que a ação dele era o auto-perdão. E se ele agisse positivamente, ele estava se perdoando. E aí ele poderia realmente ser a pedra fundamental, crescer e exemplificar. Então, naquele momento, ele estava ensinando, olha, perdoa, porque lá na frente, você vai ter que entrar nesse aspecto que você trouxe aí. Primeiro, olha, você não se preocupa comigo não, porque tem um assunto aí, você se libere dela. Porque eu estou fora dessa história. Então, a questão do perdão começa na aceitação. Pedro não aceitou que Jesus pudesse ser preso. Então, às vezes, a gente não aceita que alguém tenha que passar por alguma situação difícil. Nós precisamos aceitar. E temos que nos proteger dentro dessa aceitação. E a questão que é a prova da pessoa, né? Pode ser a prova da pessoa. Como poderia ser a prova do Jesus. A personalidade, né? Então, ele... Escuta ela.
Pois não. Ele só me ensinou lá no começo, né, que a hospital não era no bebê, era assim. Aí nós tivemos torcidas, essa elevação da cruz, eu estava lembrando que estava no tempo todo, quando alguém fala que Jesus não quer falar, não perdoe, tem mulher, aparece difícil mais para nós, no vitória por aí alguém convida ele para descer, se ele for pedir Deus. Você vai pedir Deus, é quer dizer, foi um contraponto até que eu gosto de se estava no nosso da cruz. Era o momento que ele gostou, né? Que estava sendo. E aí ele convida ele para descer, para mostrar que ele era um Senhor. Então, o que a gente perceber é quais seriam os desafios aos quais nós estaremos sujeitos na construção de nós mesmos. Muito nesse sentido, quais os desafios, quais as respostas que nós devemos dar diante dessas, vamos chamar dessas alfinetadas, né? Desses toques que vão nos pontos de vulnerabilidade, porque é trabalhar naquilo que a pessoa né? Na essência da pessoa, na natureza da pessoa, que é o filho de Deus. Olha para ver, é na natureza da pessoa. Então, eu tenho que saber que eu sou filho de Deus, né? Eu tenho que saber para mim. Eu tenho que acreditar para mim que eu sou filho de Deus. E não partir para demonstrações externas que possam ser aplaudidas. Aí nós vamos chamar de multidão, né? Transitoriamente, a multidão não será como, gente? Quer dizer, você está tudo show. Nossa, isso é o quê? Mas talvez a mensagem não chegasse para nós. Ia ser mais um. Porque a questão é essa, né? Ia ser um show e a multidão que estava lá pedrejando ia fazer dizer fez com Paulo. Que nem fez com Paulo naquele momento lá do naufrágio, vocês lembram, né? Da cobra. Da cobra, vocês lembram da história da cobra? Paulo e Elisa. Aquela história lá. Sabe o que ele está lembrando? Não, você sabe o que a gente está falando. Paulo estava indo para Roma preso, navio. Aí teve um naufrágio. Atos 28. Beleza? Atos 28, tá, gente? Pra quem quiser ler. Mas pode ver também em Paulo escreve, tá? Então, estava preso. Indo naufrágio. Aí, resgatado, vai para uma ilha. Chega na ilha, está lá esquentando de quem, vem uma cobra das mais venenosas. Aí fica assim, gente, esse cara aí é pecador mesmo. É tudo ruim, né? É tudo ruim. Porque pensa bem, tudo acontece com ele. E chega nunca, né? Está falando isso, né? Está falando isso aí. Aí ele fala o quê? Estejamos atentos com os nossos deveres. Então, ele tinha que saber. É só a consciência. Porque a multidão, ela é parada para o vento. No mesmo momento que ela se apedreja, no outro momento ela é sujeita a mudar de opinião. Porque ela não tem opinião fixada. Tá? Então hoje você é uma peste, amanhã é um santo. E ele ficou alinhado, né? Ficou totalmente alinhado. E alinhado, o que aconteceu? Ativou toda a imunidade dele lá e fez o que era inesperado. Diálogo entre Paulo e Lucas. Gente, o que é chique, mas já tinha depois. O que o mantém vivo tem uma febre que está quase nos matando. Está me oferecendo uma cura da prisão, seu corpo está privado de veneno. Escrevi aos nossos seguidores lá em Roma. Será que minhas cartas chegaram até eles? Nossa igreja lá não desiste? Se nós sobreviveremos, quero saber. Estes fiéis viram você levar uma picada na mão e sobreviver. Chamam isso de milagre. Porque ele nem a mais leve dor, né? Isso incomoda. Se houver veneno suficiente na mordida, você vai morrer. Do contrário, viverá. Sei disso porque sou médico. Mas, milagre, por que você complicou a palavra?
Em tudo que estudei não existe cavalaria. É um evento que desperta a fé. Apenas isso. Como isso pode ser conciliado? Ter a sabedoria para explorar as possibilidades da nossa existência e ainda ter fé. E você diz que há algo a mais? Sim. Lembre-se das Escrituras. Elas dizem: eu destruirei a sabedoria dos sábios e transformarei em nada o talento do talentoso. Sim, para você. Cristo falou com você. Mas, e quanto aos outros que não viram seu clarão de luz, que sinal devemos esperar? Não é um sinal, é entrega. Fonte filme, Pedro Paulo, Coragem e Fé. O diálogo no livro é um pouquinho diferente aqui, é uma montagem, mas a essência fala nessa estrutura. E ele fala do estejamos atentos aos nossos deveres. E aí resgata o que nós já comentamos em outros momentos. A questão do dever como um componente de lei que sugere a nossa obediência àquilo que é a nossa resposta íntima. Tá? Coerência entre aquilo que eu sei e aquilo que eu vivo. Coerência como um componente que responde a essa condição de tranquilidade íntima. E aí o que aconteceu? Aqui fala o seguinte. Quando ele fala da sabedoria, quando ele fala assim, que é para poder confundir mesmo, né? Aqueles que estavam explorando as possibilidades da nossa existência e ter fé. Do ponto de vista daquilo que era conhecido, o fim era certo. No entanto, esse fim certo é relativo, porque existem componentes que são ativados que nós ainda desconhecemos. E hoje, estudando imunologia, pessoas que são portadoras de doenças gravíssimas e se comportam de forma diferente a partir de um comando mental diferente. A onda mental como um componente decisivo para que a pessoa se restabeleça ou não. E ele conseguiu ali criar um tamponamento desse veneno e viver uma vida que tinha um outro objetivo, que era para ser ceifado em outro momento, porque tinha uma proposta para ele si mesmo, uma proposta que era de sementeira para o mundo inteiro, porque sem Paulo não teríamos essa universalidade do ensino do Cristo. Então, o papel de Paulo é fundamental. O papel de Paulo é algo assim que só mesmo quem vive esse sinal de fé e de entrega, né? Se entregou totalmente. Então, é mais ou menos essa questão que a gente gostaria de salientar, né? São desafios que mostram o posicionamento do indivíduo frente à sua prova. E deixar comigo na hora lá na frente, acabou. Não vou mais, né? Não vou chegar em Roma, eu queria tanto chegar em Roma. Como será? E pregou em Roma ainda, na prisão, né? Liberta em Cristo. Eu não queria lembrar que o Sonório um dia falou, e gravei, essa questão da gente defender o nosso lado. Não defender o lado das vantagens, defender o nosso objetivo, defender o como, né? E deixar isso bem firme dentro da gente, para que a gente saia fora daquilo que a gente está querendo. E colocar bem dentro da gente, eu sou o filho de Deus. Eu sou o filho de Deus. Hein? E colocar que há momentos que são difíceis, né? Eu não sei se eu falo de alguns, de muitas coisas de mim, mas tem momentos que é muito difícil. Né? A gente começa a se achar nada, né? O horário. Será que eu sou bebê? Será que eu sou adotada? Então, não tem essa história, né? Essa fragilidade, né? Da fragilidade da natureza humana, que é bem próximo das nossas experiências. Agora, o pai não nega a paternidade. Nós é que negamos a filiação. Ah, para complicar a quê? Não é isso? O tempo todo a proposta tem sido essa. O pai oferecendo recursos, criando condições para o nosso crescimento, mas nós nos retraindo e ficando nessa posição, né? Nós nos afastando dele e acreditando que nós não somos filhos. Além do nosso lado, não tem nada.
colocados exatamente por isso que está definindo bem. Mas tem horas que são colocadas em situações, a gente está percebendo e a mente inteligente junto de nós, não é à toa, né? E lançando pensamento até alto, se a gente não tiver noção de que a gente até bom demais, porque são raciocínios mais muito bons. Não, excelente, gente, porque as argumentações virão para nós naquilo que vamos falar assim, assimilado por nós. Assimilado por nós. Por quê? Não, estou falando em termos dos testemunhos. Os testemunhos virão naquilo que é valor para nós. Porque senão não é testemunho. Senão não toca a nossa sensibilidade. Por isso que eu falei da parte ainda do melindre, porque nós conhecemos muitos pontos vulneráveis. É muito fácil nos atingir, né? Muito fácil nos atingir. Por isso que o autoconhecimento é um componente. Se com alguém tem manifestar e tem que dar palavra, esse nível Você entendeu que a gente hoje, ela é sempre um fator que convida a dar testando, sempre testando e prova, fazendo, nós estamos, eles é nosso lado. Pegamos a internacional de Jesus, a ação de pontos valorizados, que é que Deus deve estar tudo, salvo o primeiro. Mas nós percebemos que Jesus traz até essa resposta na missão de uma forma diferente, tão objetiva, como eu diria para a coisa espetacular, mas ele dá essa prova que ele realmente constituiu. Agora ele fala, Senhor, os irmãos eu entrego no Espírito. Então, essa resposta que nós devemos ter nas situações de vida, não é a resposta objetiva, mas tem um objetivo para que coloque a multidão a pensar e para que a verdade. De novo, nós vamos através da perdão, né? E aqui, aí, no outro espaço, no outro âmbito, na verdade, do perdão. Em alguns momentos, no trabalho de Jesus, ele falou, os seus pecados estão perdoados, falou? E aí, o que aconteceu com os fariseus? Indignaram e interesse. E até os pecados ele perdoa. Naquele momento, a mensagem de Jesus foi para além. Para muito além. E ali ele falou assim, olha, e aí volta de novo, Beth. Talvez ele não estivesse falando com o Deus imanente dele, mas ele estivesse de eu superior para eu superior, conversando com o Deus imanente de cada um de nós. Olha só a diferença da história. Então, o Pai que vai perdoar os pecados não é nem Deus. É ser o Pai dos pecadores. Porque aí entra o nosso perdão. Seria o Deus imanente de cada qual, tá? O Pai que vai perdoar, a lei que vai perdoar, é o Deus imanente de cada qual, porque a culpa não é relativa ao grau de consciência de cada qual, tá certo? Se fosse o Pai dele lá perdoando, então ele estaria em que condições, tá? Em termos dos desafios do perdão, tá? Então, ele transferiu, né? Não falou, eu podia ter falado assim, eu perdoo vocês, né? Eu perdoo vocês como ele fez no momento de cura, tá certo? Porque os pecados são perdoados. Porque aí ele tinha autoridade de atuar no indivíduo e perseguir a receptividade, o acolhimento. Então a conversa já está ali. Já existia uma sintonia de eu superior para eu superior, de pai com pai ali, naquele momento de cura. E já ali no momento da multidão, se não recorresse ao elemento que pudesse sensibilizar individualmente, o trabalho não seria permitido para nós como uma mensagem. Vocês dizem, quantos anos
Depois a gente tem até que pegar e fazer uma lista, né? Assim, uma listinha para a gente até definir quantas possibilidades que essa reflexão abriu para nós nessa manhã. Diga. São duas coisas. Uma melhor também. Também do outro ano, que é a oração de uma intercessão funcional. Que garante a lei de causa de e a outra é que eu cheguei a pensar que a nossa dificuldade de amar a si mesmo. Isso! A nossa caminhada nossa aí, a gente está muito no inferno e deixa de amar para nós mesmos o tempo todo. No romano é uma falta de amor também. Exatamente. E vai definindo uma condição em relação aos outros e transferindo para o outro o incômodo que na verdade está em mim, né? Então, a minha pobreza, como no caso do Ramiro, né? A minha pobreza, a minha dificuldade, ao invés de trabalhar para que eu me ilumine e saia dessa condição de cegueira em relação à beleza da vida, ele faz com que eu não trabalhe em mim mesmo, mas um homem ou outro, né? Diga, exatamente o nosso perdão, porque a medida que você afasta, quanto mais amado de Deus, mais eu fico em si mesmo. Mas, no final das contas, a literatura nossa, milagres de Deus, curas de Deus. Você afasta de Deus, você esquece do perdão, o principal fator que leva a gente a reconhecer essa divinidade. A gente, quanto mais encantado, tem mais possibilidade de do outro lado, que é aquela local, né? alguns suicidaram fisicamente, né? E outros se transformaram em dragão. Que, então, são suicídios físicos e suicídios espirituais. Então, são muito fortes dentro da família, né? E às vezes nós nos fixamos com esses, né? Aqueles que nós tivemos conhecimento. E esses puderam ser resgatados, né? Esses puderam ser resgatados pelo amor de Deus. Porque foi um momento, então eu falo assim, o clima, que a gente tem que repensar muito esse suicídio, né? Esse suicídio, a gente às vezes tem uma visão do suicídio muito pouco fraterna, né? Muito pouco fraterna. Mas seria o clima do desespero, da consciência do engano e não sustentar. E não sustentar o peso do engano. Né? Sustentar o peso do engano. Tá certo? E outros, individualidade fisicamente, mas optaram, por isso que eu chamei de suicídio espiritual, né? Em termos do abraçamento. Ficou alguém de falar sobre o nosso tempo. Então nós finalizamos o ano, né? Finalizamos o ano de uma forma diferente, mas sempre um tempo de trabalhar a renovação de propostas, de projetos, e nós meditamos que a gente fechar com carinho com a Deus. Esse elogio para nós começar o ano com carinho. Fechamos com Jesus, tá melhor. Fechamos com Jesus. E fechamos com o irmão. Todos nós temos alguma coisa a perdoar, né? Algum convite para o alto perdão. Então, que nessa passagem do ano, essa possa ser a tônica a ser trabalhada e que nós saibamos, a partir dessa condição íntima, elaborar, lavrando a nossa terra, um projeto, um planejamento que permita nos cometer muitas coisas